Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje, você confere. Problemas afetam quase 70% das lavouras de milho no sul do estado, que registra o pior desempenho agrícola da região. Conheça o sistema intensivo de produção de peixes, uma técnica que aumenta a produção controlando a alimentação e a qualidade da água. Embora eficiente, exige cuidados constantes para evitar problemas de saúde das espécies. No bate-papo com o produtor, vamos analisar a safrinha de milho na região sul do estado após o período das chuvas. Deu para recuperar parte das lavouras, mas quais os cuidados a partir de agora? E mais, conheça a história do casal Guilherme e Raíssa, que transformou um sítio em Dourados em um oásis de produção sustentável, no quadro Paixão pelo Agro. O Semear MS começa agora. Depois de amargar uma primeira safra prejudicada, a segunda safra do milho no sul do estado enfrenta um dos piores cenários dos últimos anos. Um levantamento do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio, SIGMS, mostra que quase 70% das lavouras apresentam algum tipo de problema. O sul de Mato Grosso do Sul enfrenta o pior cenário entre todas as regiões do estado no desenvolvimento da segunda safra de milho. Segundo dados do projeto SIG-MS, coordenado pela ProSoja-MS, 67% das lavouras da região apresentam algum tipo de problema. 17% das lavouras foram classificadas como ruins, pois apresentam diversos critérios negativos, tais como alta infestação de pragas, falhas no estande de plantas, desfolhamento excessivo, enrolamento de folhas e amarelamento precoce das plantas. 51% das lavouras foram classificadas como regulares, pois apresentam poucos problemas. E apenas 32% das lavouras foram consideradas boas, apresentando plantas saudáveis e que garantem uma boa produtividade. Em contraste, o melhor desempenho é da região Nordeste, onde 98% das áreas estão em boas condições e apenas 2% apresentam problemas. Para este produtor, que tem plantação em Dourados e em Nova Andradina, o milho safrinha vem apresentando desafios. Estávamos colhendo a soja, semeamos o milho imediatamente, a maioria, né? Teve alguns que não tinham umidade suficiente, esperamos um pouco até uma chuva. Mas o período inicial do milho sofreu bastante porque tinha um estresse hídrico e também ataques, principalmente de percevejo. Quando o milho começou a apontar, começou a germinar, o percevejo já começou a atacar. E mesmo nos milhos transgênicos, tolerantes às lagartas, também teve ataque bastante de lagarta esse ano. As recentes chuvas ajudaram na recuperação das lavouras plantadas no início da safra, que haviam sofrido com a seca. Essas áreas devem produzir cerca de 100 sacas por hectare, abaixo do teto de 150 sacas. Já as lavouras tardias, semeadas em março, estão em bom desenvolvimento e não enfrentam estresse hídrico. No entanto, estão mais expostas ao risco de geadas precoces. A ProSoja-MS estima uma produção total de 10,2 milhões de toneladas, crescimento de 20,6% em relação à safra anterior. É um dos estados mais difíceis de administrar o milho safrinha. Nós temos o paralelo 22, que passa aqui por Dourados, Douradina, nesse paralelo lá com o Presidente Prudente e tal. Para cima, e vamos chegar em Campo Grande, nesse ano nós temos chuva relativamente bem distribuída e para baixo mal distribuída. Nós temos o risco de temperaturas baixas, que não é um problema por enquanto, e para cima nós temos período de seca. Então, como veio chuva para acima do paralelo 22, essa região está boa, está chovendo, o milho está tranquilo. Na região sul, então viria a expectativa de frio, o medo do frio, mas ainda não se concretiza porque nós estamos recém em abril. As chuvas, elas deram essa trégua e a geada, o que mais, a previsibilidade é para junho.
segunda quinzena de junho. A Embrapa Agropecuária Oeste recomenda que os produtores sigam o zoneamento agrícola e adotem práticas que ajudem a melhorar o desempenho das lavouras na próxima safrinha. Se ele fizer os cuidados que seu técnico ou que ele mesmo já sabe fazer, escolher uma boa semente, plantar na época certa, adubação adequada, porque tem que trabalhar com a expectativa. Não podemos sempre pensar que porque a safrinha vai produzir menos. Sempre temos que pensar, o nosso solo é o banco mais importante que nós temos para guardar nossos recursos. E aí nós podemos plantar milho com braquiária, que isso vai no ano seguinte ajudar a armazenar mais água no solo. Então nós temos que pensar neste ano, pensar para o ano que vem. Então o agricultor sempre pensa que vai fazer melhor no ano que vem. E é assim mesmo. Então atentar-se aos períodos de semeadura para articular com o agrônomo da soja e plantar uma soja que a gente possa colher. Ou então abrir mão desse milho e uma outra espécie. Nesse sul de Mato Grosso do Sul, tão desafiador, mas tantas opções como trigo, aveia, outras opções, o próprio milho com braquiária, uma tecnologia que deixe mais cobertura do que recurso financeiro, né? Pensando no ano seguinte. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Olha, pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. De 12 a 16 de maio acontece a Agrovem em Goiânia, Goiás. O evento, que chega à sua terceira edição, espera movimentar mais de 400 milhões em negócios, com a participação de mais de 90 expositores. Serão 6 dias de oportunidades, inovação, network e muito mais. De 13 a 14 de maio acontece em Campo Grande o Confinar 2025. O evento, um dos maiores da pecuária do Brasil, reunirá especialistas renomados, inovações tecnológicas e as melhores práticas do setor. Fique ligado! De 13 a 15 de maio, acontece em São Paulo a FENAGRA 2025, no pavilhão Distrito Ayambi. O evento reunirá mais de 7 mil visitantes e 6 grandes feiras do setor agroindustrial, com diversos congressos e seminários abordando temas de nutrição animal, biodiesel, frigoríficos e muito mais. Estamos de volta! O sistema intensivo de produção de peixes aumenta a produtividade, mas também apresenta desafios aos criadores. Para funcionar bem, exige uma atenção e cuidados para manter os peixes saudáveis e produção no rumo certo. Veja na reportagem. A aquicultura vem se expandindo em Mato Grosso do Sul, estado que ocupa a posição de destaque na produção nacional de peixes cultivados. De acordo com o Anuário da Piscicultura de 2024, o estado ocupa a 5ª posição na produção de tilápia e a 8ª na criação de peixes de cultivo em geral no país. O sistema intensivo de produção de organismos aquáticos, de peixe, que é o caso aqui da região da Grande Dourados, é onde a gente usa tecnologias para que esse peixe consiga crescer, se desenvolver com saúde e chegar na mesa do consumidor com alta qualidade. Criar peixes em alta densidade exige controle rigoroso da água, alimentação e saúde dos animais. O sistema intensivo aumenta a produtividade, mas traz desafios como doenças, estresse e impacto ambiental. Atualmente, a gente tem um problema de água, tanto de quantidade de água como das oscilações de temperatura. A gente ouve muito falar de mudanças climáticas e nós somos um dos setores que são atingidos por isso. A gente está numa região de transição climática. Então aqui está fazendo 30 graus hoje, amanhã pode fazer 15. E esse peixe sente demais essa queda brusca de temperatura. Mas no outro ponto também, em janeiro a gente chegou com água a 33, 34 graus nesse sistema de cultivo, o qual o peixe ele tem que fazer todo um ajuste metabólico para conseguir sobreviver nessa água muito quente. Com o objetivo de discutir soluções para os desafios da aquicultura intensiva, a Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, promoveu o workshop Superando os Desafios do Sistema Intensivo de Produção de Peixes. O evento reuniu professores, técnicos, produtores e estudantes para compartilhar conhecimentos e experiências. A gente está na região
pulsante de produção de peixe do Brasil, né? E a gente tem vários entraves, a gente tem várias demandas para serem solucionadas. E para a gente solucionar, a gente tem que juntar mentes para que isso aconteça. O workshop é uma junção desses pesquisadores de renome no Brasil, que trabalham com sistema de produção de peixe, principalmente no que tange à sanidade, né, e a qualidade desse pescado, para a gente ter produtos de qualidade. A gente abordou tantas questões de saúde, sanitárias, né, as principais doenças que estão ocorrendo e também os aditivos alimentares, o quanto que a gente precisa colocar de alguns fitoprodutos, ou seja, produtos naturais, quanto isso impacta no preço da ração e no custo final para o setor produtivo. Entre os palestrantes, o professor Claudinei Cruz, do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, ministrou a palestra Controle de Plantas Aquáticas e Recuperação Ambiental, destacando a importância de eventos como este para o fortalecimento da aquicultura. Nós temos diversos atores aí da academia, da área de produção, das empresas, trocando informações de como é a visão de cada um. Então, a gente está conseguindo visualizar o problema como um todo, né? Então, a gente já discutiu qualidade de água, já discutiu controle de plantas, controle de doença, parte de novas tecnologias. Então, já tem todo um arcabouço aí de informação que dá para tentar ajustar, para termos aí uma produtividade melhor. Você vai conhecer agora o casal Guilherme e Raíssa. Olha, eles transformaram um simples sítio em Dourados em um verdadeiro oásis de produção sustentável, onde criam lambaris, ovinos e cultivam alimentos sem destruir a natureza. O casal mostra que é possível unir agropecuária e preservação ambiental, uma história que exalta o que realmente move essa jornada, a paixão pelo agro. Num pedaço de chão abençoado, onde a água canta livre e a terra pulsa viva. Duas histórias se entrelaçam para criar mais que um sítio, um propósito de vida. Há 6 anos, o casal trocou a rotina da cidade por um sítio localizado no distrito de Vila Vargas, a pouco mais de 28 quilômetros de Dourados. Raíssa Cavalcante e Guilherme Telli sempre carregaram no peito a semente do agro. Ela, zootecnista, apaixonada pelos animais e pela vida no campo. Ele, engenheiro de pesca, fascinado pelas águas e seus mistérios. Eu sempre quis trabalhar com animal, né? Então, escolhi especificamente trabalhar com peixe ao longo da faculdade, mas me chamou a atenção a possibilidade de, principalmente, produzir alimento, né? Acho que esse foi o principal motivo de eu ter escolhido fazer zootecnia. Eu acho que essa paixão pelo agro veio do meu avô. Quando eu já era criança, né, meu avô tinha um sítio perto de Presidente Prudente, eu morava na cidade, mas todo sábado ele passava de manhã, me pegava e a gente passava o final de semana todo no sítio, né? E depois veio uma paixão pelo peixe, né? Quando eu devia ter uns 10, 12 anos, eu ganhei um aquário em casa e aquilo ali mudou a minha vida. Foram anos dedicados à criação de peixes entre São Paulo e Paraná. Mas o verdadeiro sonho ainda aguardava em silêncio, viver da própria produção, sentir a terra nas mãos, respirar o verde todos os dias. Os primeiros anos não foram fáceis. Reforma aqui, improviso ali, muitos desafios surgiram no caminho. Dificuldade com a desova dos peixes, perdas causadas por ventania, a batalha constante para entrar no mercado competitivo de iscas vivas. Além das surpresas que só quem vive no campo conhece. A gente saiu de um trabalho de carteira assinada para tocar o próprio negócio. E a gente investiu tudo que a gente tinha nisso daqui. Então, dependia realmente do nosso suor fazer isso daqui dar certo, né? Então, a gente tinha uma cobrança muito grande de nós mesmos. O medo de não dar certo, era muito investimento, a gente comprou a propriedade, né? Todo o dinheiro que a gente depositou na fazenda, no sítio, né? E aí também vem os medos de morar longe da família, sem rede de apoio, uma cidade em outro estado,
sem nenhuma pessoa conhecida, a gente veio só eu e o Guilherme mesmo, né? Então, a gente não tem filho, então a gente veio com a cara e com a coragem, né? Com coragem e criatividade, transformaram dificuldades em aprendizado. Cada obstáculo foi um passo a mais na construção do sonho. Hoje, a propriedade respira abundância. O sítio conta com 10 tanques e a produção segue a todo vapor. Os lambaris abastecem a pesca esportiva de Miranda, Aquidauana e Coxim. Tudo plantado, colhido e vivido por quem decidiu confiar no próprio sonho. Os maiores desafios acho que foi a mudança, principalmente, a gente começar um trabalho que a gente sabia criar peixe, mas a gente nunca tinha trabalhado diretamente com lambari, né? A gente sempre trabalhou com peixe, mas a gente trabalhava com produção de alimento, né? Muita criação de peixe redondo, tilápia principalmente, e a gente veio para o lambari porque a gente viu essa oportunidade, então a gente ficou com receio de não dar certo, e no começo a gente teve muita dificuldade porque a gente teve que abrir mercado, porque os clientes aqui da região, eles já tinham outros fornecedores, mesmo que era de outros estados ou de outros lugares mais distantes, mas eles tinham os fornecedores, então a gente teve que ganhar a confiança de todos eles para a gente conseguir ganhar essa clientela, né? E deu certo, hoje a gente pode dizer que a gente prosperou nesse negócio, né? A natureza nunca foi vista como um obstáculo. Nenhuma árvore foi derrubada, nem um fio de água desviado. E talvez seja exatamente esse respeito que garante a fartura que hoje transborda no sítio. É um agro que floresce em harmonia para hoje e para o futuro. Desde que a gente entrou aqui no sítio, como a gente trabalha com peixe, se a gente não tiver água, nosso negócio morre. A curto prazo ele morre, se secar a água. Então, desde que a gente entrou aqui, a gente começou um trabalho de preservação ambiental para a gente ter esses recursos aqui dentro. A gente consome nosso próprio alimento, o ar que a gente respira, vamos dizer que é um ar mais puro, né? É mais fresco aqui do que você chega na cidade lá de tarde, tá um forno por causa do asfalto, do cimento, e aqui não, daí você volta para casa, tá aquele clima sempre fresco, né? Então, isso proporcionou uma qualidade de vida para a gente que a gente leva isso muito em consideração, né? A saudade da família no começo foi o desafio mais silencioso. Vindos de São Paulo e de Presidente Prudente, Raíssa e Guilherme construíram aqui um novo ponto de encontro. Hoje o sítio é também a casa para as memórias e afetos. Eu sempre falo que o sítio ele uniu a nossa família, porque a família passou a vir mais. Assim. A construção inicial foi muito com a nossa família do lado, assim, botando a mão na massa mesmo e reformando a casa, reformando o laboratório lá embaixo, os tanques, né? E os sonhos não param. Ampliar a produção, abrir as porteiras para quem quiser aprender, plantar mais, preservar mais. O conselho é não ter medo. A gente sempre trabalhou com peixe, eu e o Guilherme, né? Tanto antes e depois que a gente se conheceu, a gente sempre trabalhou com peixe. Então, inicialmente era um sonho do Guilherme de trabalhar com criação de isca viva, né? E aí essa escolha de vir para cá é um lugar muito estratégico, né? Porque Dourados é a porta ali para a gente entrar para várias cidades que tem esse nicho de pescaria esportiva, né? Então a ideia foi para que a gente entrasse nesse nicho aí e Dourados foi uma cidade bem propícia para isso. Né? Que não pode ter medo. Na verdade, a vida está aí para a gente apanhar. Ela que vai ensinar a gente. Então, a gente vai sair e a gente vai sofrer. Às vezes a pessoa tem medo de sair da casa dele porque ela está acomodada ali perto da família, né? Então, não pode ter esse medo. A gente tem que se realmente desmamar e viver a vida. Vamos sofrer? Vamos sofrer, gente. Mas é só com o trabalho que a gente consegue ter resultado. Então, o agro está aí, a propriedade rural está aí. Basta a gente plantar, a gente trabalhar nela, que com certeza a gente dando carinho para a terra, ela vai transformar esse suor, esse carinho em resultado, em alimento, em qualidade de vida. Então, o conselho que eu dou é passa um bom protetor solar, uma roupa fresca e vai para o sol, gente, porque a propriedade rural não tem como fugir disso. Tem que tirar esses medos e realmente enfrentar os desafios. Entre o silêncio da roça e o som das águas, Guilherme e Raíssa mostram que quando o trabalho nasce do amor, o agro não apenas prospera, ele floresce, gera vida e inspira gerações. Eu sempre falo para os alunos que vêm aqui que quem quer trabalhar no agro, né, por exemplo, sei lá, se formou no agro que nem a gente se formou, que não pode
não pode ter medo de ir embora, né? Tem que se soltar e ir embora atrás, primeiro, de oportunidade profissional, né? Trabalho constante, mas eu acho que traz muito resultado pra gente, assim, de qualidade de vida mesmo, de poder comer o que você produz, de ver teus bichinhos crescendo e, no nosso caso específico, de trabalhar com o que a gente se formou, se especializou e ver o negócio dar certo. Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é as condições, né, da safrinha de milho aqui para a região sul do estado. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o Renato Moraes, que é pesquisador, né, do Instituto MS Agro, engenheiro agrônomo também. Renato, muito bem-vindo aqui ao bate-papo com o produtor. E para começar, eu inicio perguntando para você. A gente teve aí uns períodos de seca no início do ano e também agora uns períodos de longos períodos de chuva, né? Quais os impactos, né, dessa questão climática aí para a safrinha do milho? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui dividindo o espaço com vocês e trazendo um pouco aí de informações do nosso dia a dia. Bom, as lavouras de milho safrinha e também sorgo safrinha que a gente tem em nossa região, elas tiveram ali um início um pouco conturbado, alguns problemas pontuais com seca, né, com escassez hídrica, mas de um modo geral elas se recuperaram bem com as chuvas aí do mês de abril, final de fevereiro e o mês de abril. Então, temos um potencial muito bom e acredito que teremos uma safrinha muito boa na região. Alguns estudos, né, mostram alguns impactos aqui para a nossa região e falam, né, que o desenvolvimento da região sul do estado ainda é considerada aí a pior entre as regiões, né, de Mato Grosso do Sul. Né, nesse caso, o Nordeste aí tem se destacado como a melhor região, né? Como é que você avalia? Quais os motivos para a nossa região aqui do sul do estado ter esse pior desempenho, né? Tanto quanto questões climáticas que afetam as lavouras, tanto, né, quanto as questões também de pragas, né, que a gente tem visto aí ocorrer. Por que a região sul tem sido a mais prejudicada? Bom, nós estamos aí finalizando um período de laninha, onde a gente tem essa maior instabilidade no clima. E Mato Grosso do Sul, por condição geográfica, é um estado de transição. Nós sofremos influência aí do clima que vem do Paraguai e o clima que vem da região cerrada. E nós estamos no meio do caminho aí. Então, nós somos afetados pelos dois climas. Então, isso que gera essa instabilidade no clima. Mas a condição das lavouras aqui do sul do estado, a gente teve aí alguns pontos, algumas lavouras pontuais que sofreram um pouco ali com a questão da seca no início do plantio, mas hoje elas se recuperaram muito bem e apresentam ainda um potencial muito bom de produção. Se a gente for falar aí em números, vamos falar que em torno aí de 70% das áreas de plantio, do plantio do cedo, né, elas sofreram aí alguma influência. Só que elas se recuperaram. A grande vantagem é que a maioria dos plantios foi feito aí da primeira semana de fevereiro em diante, que aí essas lavouras já não sofreram tanta influência dessa seca. Então aí a gente tem teto produtivo no máximo. É aquilo que a gente estava falando, né, um pouquinho antes do programa, a questão de plantar um pouco mais cedo e plantar um pouco mais tarde. Como é que isso influencia, né, no resultado final da safra? Eu queria até que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, aqueles produtores que arriscaram e plantaram tudo ali em janeiro, eles vão ter umas médias de produtividades um pouco menor, porque sofreram mais. E os que plantaram dali em diante, eles conseguem se recuperar, eles não vão ter praticamente problema algum. Na questão do manejo, do que o produtor faz, essas lavouras do início ali, elas tiveram uma característica com talvez um ataque de praga um pouco menor,
Aí, à medida que a população dos insetos foi subindo com o desenvolvimento, ataca essas lavouras mais do final. Então, nesse momento, o produtor deve tomar um pouco de cuidado ali e analisar bem como estão as lavouras. Ô Renato, daí então a preocupação agora é com o que exatamente? Com pragas? Porque assim, a gente estava sofrendo, como sempre, né, com a questão da seca, questão hídrica. E aí, né, teve essa chuva aí, né, um longo até período de chuvas, tal, recuperou. E qual que é a preocupação agora? Bom, a água não está sendo problema. Segundo o levantamento mensal da Embrapa, o abril de 2025 é o mais chuvoso de muitos anos. Então, a água não está sendo um problema. O que os produtores devem se atentar é com o manejo de pragas das lavouras mais tardias. Porque essas lavouras ainda, elas estão num período de suscetibilidade maior. No caso da cigarrinha das pastagens, da cigarrinha do milho, perdão. Quando a gente fala em percevejo, falando de um cenário básico assim, de pragas, esse ano a gente teve uma pressão média de percevejo de barriga verde, não foi tão alta quanto os outros anos. Cigarrinha também ali nas primeiras lavouras também era baixa a população. Agora nessas últimas lavouras ela está um pouco maior a população. Só que a gente tem um fator que ajuda muito, que é a chuva. Por ser insetos que se abrigam no cartucho da planta, a cigarrinha, quando a gente tem volume de chuva maior, tem um controle natural. Olha. A água mata esses insetos afogados, então é uma forma de controle natural do inseto. Mas mesmo assim o produtor tem que estar atento a outras pragas, como pulgão, questão de lagarta do cartucho também. Tem alguns pontos específicos, algumas regiões que relatam um problema com lagarta de cartucho no sorgo, algumas regiões com algum problema de pulgão, mas é pontual. No geral, as chuvas ajudaram bastante no controle dessas pragas que ficam no cartucho do milho. Você consegue já arriscar, Renato, uma expectativa, né? Já que a gente teve essa recuperação das lavouras, o que você acredita aí da média da produtividade a partir de agora? Olha, há uma expectativa, vamos falar em números em torno de 80 sacas por hectare, considerando o estado de Mato Grosso do Sul. Certo. Porque nós temos regiões, como você mencionou, que são a região norte e nordeste do estado, as lavouras, um espetáculo sem nenhum problema. E aqui no sul, considerando aí as lavouras que sofreram alguma influência daquele clima lá no início, há uma tradição, uma cultura do milho safrinha aqui na região ser um milho safrinha de menor investimento, que é isso, o produtor investe menos em adubo, o manejo ali é só vamos falar assim, o arroz com feijão. Então a expectativa, se a gente for falar em números aí, em estado, seria 80 sacos por hectare. Claro, tem áreas onde o investimento é maior, pode chegar a 150, 160 sacas, e tem áreas onde a produtividade vai ser um pouco menor, que aí é um pouco menor de investimento e sofreu um pouco de seca lá na frente. Tem casos que a planta chegou na fase reprodutiva, naquele momento de seca, e ela não tem a formação na espiga, por exemplo. Então a planta está lá, mas ela não tem produção de grão. A gente se livrou da seca, mas outro fator aí que preocupa é a questão da geada, né? E eu acredito que você tenha aí analisado, né, as previsões meteorológicas. E o que você diz pra gente? Há esse risco de geada aqui para nossa região? Sim, sempre tem esse risco de geada aqui para nossa região. A expectativa é que a gente tenha aí alguns períodos de frio. E essas lavouras mais tardias, que vão chegar lá na fase de enchimento de grão em maio, ali começo de junho, esse momento aí é crítico. Se a gente tem uma geada, já há uma redução de pelo menos uns 15% na produtividade. Então, essas lavouras mais tardias, a gente pode perder um pouco aí. Não é que a gente vamos torcer aí para não ter nenhum problema e fechamos aí essa safrinha muito boa para poder dar
um ânimo para o produtor. Que bom, né? Ô Renato, também tem essa questão, né? Não pode chover também tanto, né? A gente está enfrentando aí alguns períodos de chuva, enfim. Você acha que se continuar chovendo tanto, isso ajuda mais ou atrapalha mais o produtor? A questão da chuva vai ajudar muito. O que a gente fica um pouco receioso é com a nebulosidade do dia, ficar nublado. Porque aí a planta tem umidade, tem condição para se desenvolver, porém não tem tanta luz, então o desenvolvimento ele fica um pouco mais lento. E em contrapartida, esse maior volume de chuva, essa instabilidade, auxilia na instalação e disseminação de doenças no milho. Então, outro ponto de atenção para o produtor também é as lavouras que ainda estão em fase de suscetibilidade, ficar atento com as principais doenças, que é o HT, que a gente chama eumintosporiose túrcico, que é o HT, e também casos de bipolares, que têm aumentado bastante na região sul do estado. Então, o produtor deve se atentar e cuidar dessas lavouras aí com o uso de alguma medida que vai reduzir o esporo e o inóculo dessas doenças na área. Aí, Renato, além desses cuidados, né, por conta aí das questões da chuva, quais outros cuidados, né, o produtor pode fazer para aí aumentar a produtividade, né, que é sempre aí o ideal do produtor, né, é sempre essa missão, aumentar a produtividade no campo, mas também garantindo sustentabilidade. Em algumas lavouras não há muito o que fazer. Aquelas que já estão mais no estágio adiantado ali, não tem muito o que fazer, mas como eu mencionei, as lavouras mais tardias, cuidar na questão da doença, fazer aplicação de fungicidas. Se ela é um pouco ainda mais tardia, cuidar na questão da cigarrinha, para a cigarrinha não aumentar tanto e não ter tanto transmissão do complexo de molicutes. Os principais manejos é manejar essas pragas mais tardias, que a adubação, provavelmente o produtor já não consegue fazer mais, porque já passou a fase onde se pode entrar com a adubação. Então, mas é cuidar essas pragas, cigarrinha, doença principalmente, e ficar atento nos problemas que podem surgir, como podridão de como, e rezar para não vir geada. Renato, eu quero te agradecer por mais uma vez atender o nosso convite aqui. É sempre uma honra recebê-lo, né? E é sempre uma aula aí que a gente tem. Eu acredito que o produtor rural acaba recebendo informações aí tão importantes para o seu dia a dia, né? Para aumentar a produtividade. Enfim, agradecer você mais uma vez pela sua presença. E para encerrar, queria te perguntar assim, a gente veio aí de alguns anos, né? Algumas safras de perdas, né? Tanto do milho quanto da soja. Que lições você considera aí desse ano, né, que a gente teve dessa safra, e quais as expectativas, né? Que lições que a gente pode tomar e quais as expectativas de produção? Bom, a expectativa nesse momento, com todo mundo que a gente conversa, eles estão muito animados, né? Que a safrinha está prometendo ser safrinha cheia, que a gente chama. Então, isso daí dá um ânimo a mais para o pessoal, justamente nesses anos sofridos que a gente vem vivenciando aí. Perda em cima de perda, prejuízo, quebra de safra, o pessoal está apertado por conta de financeiro, né? E o produtor ele deve pensar, vou ter uma safrinha boa, vamos com calma, vamos pensar no sistema, não vamos, como se diz, gastar toda a porva de uma vez só. Vamos pensar aí a longo prazo. A gente vai ter uma safrinha boa, vamos trabalhar para a gente preparar essa área para uma safra de verão para ser boa também. E eu finalizo agradecendo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder passar um pouco das informações que a gente vem conversando aí, vem vivenciando, vem observando. Sempre é muito bom participar. A gente que agradece, fica aí o convite para próximos bate-papos, sempre que você quiser, né? As portas estarão abertas.
Tá aí, pessoal, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!